Olá, criatura divina, maravilhosa e poderosa. Qual que é o seu mantra de vida? Eu sou muito feliz. Então continue usando esse negócio aí para você ser feliz na sua vida. Vamos lá, sem melosquência, sem coré-coré, sem nada, vamos ao breguete mais importante. Jesus ele ensinou sobre lei da atração? Sim, ensinou várias coisas sobre lei da atração. E por que Jesus, na realidade, ensinou sobre lei da atração? E aí você vai dizer assim, Carlos, mas eu não acredito em Jesus, não acredito em Deus, não acredito em nada. Não tem problema não, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Lei da atração funciona do mesmo jeito, quer você queira, quer não. Tem um monte de nome por aí que as pessoas estão dando, virou modinha e tal, isso, aquilo. E esquece esse negócio de moda. Primeira coisa que você tem que aprender, regra número 1. Estuda, pega livro, leia e estuda. Estuda, leia e pratique as suas coisas. E com relação a Jesus, o que ele falou? Jesus deu várias afirmações para você fazer, várias afirmações que ele disse e que realmente funcionam na sua vida. E como usar uma afirmação? É você repetir aquela informação da afirmação, do comando, inúmeras vezes na sua vida, até aquilo virar uma crença, um paradigma positivo na sua vida. E aí, várias coisas ele disse. E eu quero destacar uma coisa que ele disse, que eu acho assim que é muito fantástico quando a pessoa começa a entender e ela passa a entender e aplicar isso na vida dela. E o que é sobre isso? Quando ele diz assim, quando ele vira para os apóstolos e fala assim, se disserdes a este monte, levanta-te e joga-te ao mar, e não duvidares, isso vai acontecer. Mas preste atenção, ele pegou uma coisa, entre aspas, impossível. Como é que você, por ordem da sua palavra, você dizer, levanta daqui, monte, e se joga no mar? Uma ordem, sem você duvidar, vai fazer com que a coisa aconteça. O grande problema é que falaram tanto de dúvida para você, que você acreditou que você tem dúvida. Eu estava vendo aqui, antes de fazer o vídeo, estava vendo meu Instagram aqui, e tem lá uma pessoa, lá um anúncio no Instagram, onde a pessoa mostra várias coisas. A lei da atração não está funcionando para você, e enumera, né? Por exemplo, questão de dinheiro, que lá ele fala exatamente questão de dinheiro, o anúncio. Porque você tenta, você faz, e o dinheiro vem, às vezes vem pouco, e logo depois você tem dúvida, você tem uma dívida para pagar. Beleza, o que está acontecendo? A própria pessoa está induzindo através de gatilhos mentais na sua cabeça que você não acredite na lei da atração. E aí ela apresenta um método miraculoso para você comprar, que vai resolver os seus problemas, porque ela fala que os seus problemas todos estão residindo lá na sua infância, na sua vida de infância, na sua adolescência, a culpa é dos seus pais, a culpa é disso. Para de ficar culpando os seus pais e começa a entender a situação deles. Porque você também está fazendo as mesmas coisas com os seus filhos do mesmo jeito. E você também não está enxergando. Os próprios Abrams falam exatamente essa questão. Para de ficar olhando para o passado, porque o passado não vai resolver sua situação. É o agora. E aí não é só o passado, não é só os Abrams, aliás. Jesus também falou um negócio assim, ele falou assim, deixe com que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Deixe com que suas lembranças se apaguem. Para quem que falou isso? O cara que virou para ele e falou assim, eu quero te seguir, Jesus. E aí ele falou, deixa primeiro eu enterrar os meus pais. Provavelmente os pais já estavam vivos e iam, né? Ele tinha que esperar os pais falecerem porque ele estava livre, beleza. Jesus deu essa resposta para ele, deixa, me segue. Mas o seguir não é o cara largar os pais, é seguir o que Jesus falava. E aí, o que Jesus falou e ensinou? Tudo sobre lei da atração. Tudo, literalmente.
tá? Então, se você obedece a Jesus, se você ama Jesus de verdade, como muita gente fala, eu amo Jesus, entendeu? Você está praticando literalmente os mandamentos de Jesus, que são o quê? Lei da atração. Vou citar aqui algumas coisas. O primeiro que eu vou citar está aqui em Mateus 7, versículo 3, tá? E aí ele diz assim, ó: por que olhas tu para o argueiro que está no olho do teu irmão e não notas a trave no teu olho? Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar-te do olho um argueiro, tendo tu no teu uma trave? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então verás para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que ele quer dizer com isso? Claro que é um vocabulário para a época e é uma fala, tá? Numa outra língua que foi traduzida. Então, o que ele está dizendo aqui? Para de ficar olhando a vida dos outros, porque você quer ajudar os outros, mas não se ajuda. Primeiro, muda a sua vida, tira o seu argueiro do seu olho, para você ver claramente aonde você pode ajudar a outra pessoa, porque sim, você está sendo hipócrita quando você fica olhando para a vida das pessoas. Então, olhe para a sua vida, conserte a sua vida primeiro. No livro A Ciência de Ficar Rico, que ele diz, se torne rico primeiro e depois você ensina os outros a ficarem ricos. É exatamente isso, a mesma coisa que Jesus está dizendo. Para de ficar tomando conta da vida dos outros e toma conta da sua própria vida. Mas isso com certeza você já sabe. Você talvez não tenha praticado, mas você já sabe disso. Uma outra coisa que ele diz, e que é bem interessante, ele diz assim, em Mateus 7, no versículo 7. Olha só o que ele fala. Pedi e vos será dado. Então, toda vez que você pede, vai ser dado para você, tá? Buscai e achareis. Tudo que você quer resposta, você vai achar resposta. Tudo que você busca, você vai encontrar. Bate e abrir-se-vos-á. Então, sempre quando você bater numa porta, ela vai ter que se abrir. Porque todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-á. Mas quando você pensa sobre isso, você fala assim, mas isso não está funcionando na minha vida, Carlos. Aí eu vou te dizer assim, não está porque está faltando uma outra coisa e eu vou te explicar o que é. E aí ele vem explicando, olha, qual de nós, tá? Qual de vós dará uma pedra a seu filho quando este lhe pede pão? Se lhe pedir um peixe, dar-se-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará coisas boas aos que lhos pedirem. Então, se nós damos coisas boas aos filhos, às pessoas que a gente ama, principalmente aos filhos, ai Carlos, mas meus pais nunca me deram coisas boas. Deram sim, do ponto de vista deles, tá? Se os pais te dão coisas boas, quanto mais Deus, que é o Pai Celestial, a fonte divina de criação, não vai dar coisas boas para você, vai dar em abundância, sempre. Carlos, não acredito em Deus, tudo bem, é a fonte divina, é a fonte do conhecimento, como eu falei numa live, tá? É a fonte de criação. Fica com essa daí e tá tudo bem, não precisa de acreditar em Deus. Acredite apenas nisso. O que ele está dizendo? Você sabe fazer coisas boas. Tanto mais quando você pede. Quando você pede, você tem que receber. Mas o que está te faltando aí nessa questão? Está te faltando uma outra coisa. Quando ele diz assim, o tal do impossível. E tudo isso aconteceu por quê? Porque Jesus e os apóstolos estavam andando, tá?
e ele viu uma figueira, e aí ele foi ver na figueira se tinha ali um figo para comer e tudo mais, e não tinha. E aí ele pegou e ele ordenou uma maldição. O que é maldizer alguém? É falar mal de alguém. Então ele disse para a figueira que ela não daria frutos mais. E no outro dia, quando passaram lá, os apóstolos observaram que a figueira estava seca. E aí comentaram com ele. E aí ele diz exatamente isso. Tudo que você fala, isso vai acontecer. Ele não disse nessas palavras, mas ele disse exatamente isso. E quando ele fala da seguinte forma: se disseres a este monte, arranca daqui e lança-te ao mar, e não duvidares, ou seja, em nenhum momento na sua vida você não duvidar que aquilo ali vai acontecer, aquilo acontece. Ah, então, se eu fizer isso, de verdade vai acontecer? Se você não tiver dúvida. Ah, Carlos, mas eu tenho dúvida. Por que você tem dúvida? Porque tudo que você ordena vai acontecer. Tudo aquilo que você fala, pensa, sente e age, acontece na sua vida. Se você ficar pensando no passado, não enterrar os mortos, sim, esse passado virá para a sua vida e ficará ali e manifestará na sua vida continuamente. Então, quando Jesus ele explica sobre tudo, ele fala sobre tudo e ele mostra que você tem um poder muito grande, entendeu? Ele está mostrando para você, olha, muda você primeiro, para depois você realmente ter a mudança que você deseja. E aí vamos lá, tem um caso muito interessante, muito específico, que Jesus ele fala uma coisa muito interessante. Lembra da mulher que foi pegada em adultério? E aí, o que a lei judaica dizia? Dizia que tinha que apedrejar. E aí a mulher veio correndo, tal, isso aqui, aquele monte de gente com pedra na mão, porque ia apedrejar a mulher. E aí ela pediu ajuda e Jesus disse assim, quem não tiver pecado nenhum, quem nunca cometeu um erro na sua vida, atira a primeira pedra. Todo mundo falou, opa, a carapuça serviu. E aí, um por um, saiu. E aí ele disse, cadê o pessoal que te condenava? Ela falou assim, foram embora. Ele falou, também não te condeno. Vá e não faça mais o erro. Preste bem atenção nisso. Será que você fica apontando a vida dos outros e falando, condenando, julgando as pessoas? Pois é. Olha só. Não adianta, tem uma coisa interessante também que Jesus ele fala, e ele fala com propriedade, ele diz assim, não adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, você manifestar tudo o que você deseja de bens materiais. E aí ele diz assim, e perder a sua alma. Não é perder a sua alma, não é o fato de você ficar rico. O que é perder a alma que ele está falando? É você ter tudo, mas você não ter entrado ainda no reino dos céus. Existe uma diferença entre reino dos céus e reino de Deus, tá? O reino dos céus está presente aqui e agora. E como você entra nesse reino dos céus, Carlos? Simples. Quais são os seus pensamentos, sentimentos e emoções? São elas numa polaridade positiva ou numa polaridade negativa? Esse é o pulo do gato. Nham? Quando ele diz isso, quando ele diz a pessoa perder a si mesma, é porque ela não entrou ainda no reino dos céus. E o que é esse reino dos céus para nós hoje? É você realmente ter uma vida pessoal, mental, aonde você está bem, feliz consigo mesmo. Porque você vai estar no estado de permissão, de receber. Não adianta você ficar falando assim, eu recebo, e você está com o coração pesado, cheio, triste, bem longe desse reino dos céus. Esse reino dos céus é o seu lado, entre aspas, espiritual. É o lado onde você tem coisas na sua vida que são boas para você. Entendeu? Prestou atenção nisso? Jesus ele não estava brincando.
Quem brinca muito com as coisas, que é só venha a nós ao vosso reino nada, você pede para Deus, mas acha que você não tem que fazer uma parte dessa história, que é o quê? Que é justamente se amoldar a sua vida, amoldar a sua mente, o seu comportamento, a sua fala, para aquelas coisas que realmente estão dentro da fonte divina. Lembra de uma live que eu falei exatamente sobre isso? No início da live eu falei sobre isso. Quanto mais você está com pensamentos, sentimentos e emoções positivos, você está se aproximando da fonte divina de criação. Exatamente isso. É exatamente... De onde eu tirei isso? Tirei da Bíblia. É exatamente isso o que as pessoas não fazem. O que você faz? Vou ver a técnica da água porque eu quero ganhar na loteria. Eu quero a técnica de não sei o quê, porque eu quero um marido, quero uma esposa. Só que venha nós. Eu quero ter, mas eu não quero fazer, eu não quero mudar. E aí vem uma outra questão para você pensar. Você só atrai aquilo que você é. Por quê? Porque você só pode atrair o igual a você. Não tem como você atrair algo que é diferente. A técnica tem que mudar você. E aí vem uma questão. Você já se mudou de verdade? Se mudou de verdade? Você olha para você e faz mudanças de verdade? Eu preciso... Não, você não precisa de nada. Você precisa somente de olhar para você, ver aonde é que você tem que mudar para você ser a pessoa que você tem que ser, para você atrair o que você quer. Isso vai ser até de uma forma automática. Então aqui no canal tem milhões de vídeos. Não tem esses milhões de vídeos, mas tem um monte de vídeo aqui que eu explico várias e várias coisas e até repito para entrar dentro da sua cabeça. Então preste bem atenção. Se você não mudar, o que você acha que você vai atrair na sua vida? Você vai atrair exatamente o que você quer ou você vai atrair um negócio meio cambeta para você? É por isso que estava lá no Instagram um anúncio da venda do método miraculoso, tá? Para você ter dinheiro, porque você ainda não tem uma concepção diferente de você, porque você não quis mudar. E a questão da mudança, não sou eu que vou fazer, desculpa, mas isso é uma responsabilidade sua, não minha. Veja esse vídeo de novo, porque esse vídeo é muito importante para você entender o que está acontecendo na sua vida e transformar a sua vida naquilo que você deseja. Gratidão demais, universo, gratidão. Você já fez gratidão na sua vida de verdade, sentindo gratidão? Uma boa pergunta para você refletir na sua vida.